Olá, boa noite, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Eu sou a Rose, estamos aqui para mais uma live. Hoje a nossa live vai tratar sobre o tema Espírito Santo. Espírito Santo, e nós teremos como convidado o nosso querido pastor Elbio Menezes, mais uma vez aqui nos prestigiando com todo o seu conhecimento, cheio do Espírito Santo, nos ajudando aí. Edmilson, boa noite, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Pastor Elbio também chegou aqui. Vamos ver, pastor Elbio, aqui onde que eu te chamo aqui para a gente começar então a live. Aqui. Olá, pastor Elbio, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu não sei por que essa minha luz hoje não tá refletindo corretamente, eu não sei por quê, mas enfim. Fico muito feliz em mais uma live. Hoje, não sei se você percebeu, você perguntou lá, eu não respondi. Hoje o dia foi corrido, viu? Mas graças a Deus estamos aqui. Louvado seja Deus por isso. Edmilson, permaneça aí, viu? E eu gostaria que, para a gente iniciar então, pastor, que o pastor fizesse uma oração para a gente. Ok, vamos começar nosso estudo, nossa conversa orando ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos por este dia, pelas atividades, pelo trabalho, mas te agradecemos também porque neste momento podemos parar para estudar a tua palavra, compreender o teu papel aqui nesta terra e o que o Senhor espera e deseja de todos nós. Nos abençoe nesse momento de estudo. Por Jesus pedimos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Estão aqui entrando as pessoas, o pessoal aqui. Meu marido também, Márcio. Obrigada. Eu quero pedir para todos vocês, conforme vocês estão aí na live, fiquem à vontade. Genesiano, boa noite, Genesiano. Deus te abençoe, fico feliz em vê-lo aqui na live, hein? Que bom que você conseguiu entrar, viu? Eu quero pedir para vocês, gente, que vocês coloquem esse dedo aí nesse coraçãozinho e não tire mais. Continue apertando até o fim da live. Porque quanto mais coraçãozinho tivermos, mais o Instagram vai entender que esta live está sendo importante, amém? Então eu preciso da compreensão, da ajuda de vocês. Tá bom? Pastor Elbio quer se apresentar mais uma vez, rapidamente? Em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar aí com você no teu projeto de estudos e explicar que eu estou num local adaptado para a reunião, porque eu não estou no meu local próprio de reuniões que eu faço na minha casa. Eu estou aqui em Brasília, visitando o filho. Não é bem uma visita. Nós viemos ajudá-los, porque a Nora está para ganhar bebê. Então, viemos aqui dar uma assistência e ajudá-los nesses últimos dias dela de gravidez. Sou o pastor Elbio Menezes, trabalhei na Organização Adventista como pastor por 37 anos. Já estou há 3 anos e esses meses jubilado. E me dedico agora em ajudar pessoas nos seus projetos pessoais, como a Rose, aí no seu projeto de estudos, e tenho participado aí de muitos encontros via as redes sociais, né, que é o que hoje mais se pode fazer pelo fato das igrejas estarem com muitas limitações. É um prazer estar com vocês aí para mais esse estudo. Muito obrigada mais uma vez, pastor Elbio. Hoje o tema é muito bom. Não sei se vocês estão vendo aí, eu tô com o dedo machucado, cortei meu dedo, mas Deus foi tão bom comigo, sabe, pastor? Que eu cortei, quando eu fui segurar uma garrafa de água, que era
ela quebrou, ela caiu e quebrou, e eu tentei segurar e cortou. E Deus foi tão bom que cortou o dedo médio, não cortou o indicador, porque se fosse o indicador eu não ia conseguir digitar, ia ser muito ruim para digitar. Graças a Deus, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, né? Ele é muito bom. Mas voltando ao assunto, vamos falar hoje de Espírito Santo. Eu gostaria que vocês que entraram agora, sejam bem-vindos. Apertem aí o botãozinho, o coraçãozinho aí, não parem de apertar o coraçãozinho, por favor. Façam as suas perguntas sobre o tema, ok? Deixem as suas perguntas para o pastor Elbio, que ele vai ter o maior prazer em responder as perguntas. Então, pastor Elbio, já para a gente iniciar o nosso assunto, entrarmos no assunto aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Espírito Santo, porque esse é um tema que é polêmico também, né? Levando em consideração que existem várias religiões que acreditam de forma diferente no Espírito Santo, né? Alguns acreditam que é só uma força, outros acreditam que realmente é uma pessoa, outros acreditam que é como se fosse tá representado na natureza, tá representado... tem várias visões do Espírito Santo. E eu gostaria que o Senhor começasse, então, dizendo pra gente o que o Espírito Santo é, de fato, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. Bem, de fato, o Espírito Santo é um ser divino bastante desconhecido para muitos cristãos. Os cristãos conhecem em certa proporção bem a pessoa de Jesus Cristo. O Deus, o Pai, é um pouco já mais distante, porque Satanás conseguiu colocar na cabeça de muitos cristãos que Jesus é o bonzinho, Deus, o Pai, é o tirano, é o juiz, é o que castiga, é o que pune. E o Espírito Santo, ele é por muitos ignorado, ele é por outros mal entendido. E na Bíblia nós não temos também muitas informações sobre o Espírito Santo, mas temos algumas suficientes para nos encantar com esse ser divino, nos encantar com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele é comparado na Bíblia com muitos elementos conhecidos de nós. Ele é comparado como o fogo, ele é comparado como uma pomba, ele é comparado com o vento, ele é comparado com óleo, mas o principal do Espírito Santo não é essas comparações para que nós entendamos. O principal do Espírito Santo é que ele é um ser divino, ele é Deus. E para você ter ideia disto, para você entender isto, eu quero ler o que está em Atos capítulo 5, uma história ali triste da igreja cristã primitiva, que envolveu um casal, e esse casal, eles se propuseram a doar para a igreja iniciante um terreno, uma propriedade, e quando eles venderam a propriedade, eles viram que o dinheiro era muito, e eles resolveram então não doar todo o dinheiro daquela propriedade. Eles doaram parte daquele dinheiro e parte eles ficaram, mas eles tinham prometido toda a propriedade. E aí eles vão aos discípulos entregar esse dinheiro e acontece essa cena que eu vou ler agora. Atos capítulo 5, o verso 3 diz: Então disse Pedro a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor deste campo? Então aqui Pedro coloca o Espírito Santo como aquele que está no comando, que está na liderança, que está na condução da igreja, ao ponto de Pedro dizer: você prometeu. Se você prometeu é porque você sentiu esta influência do Espírito Santo. E agora você vende a propriedade e parte você fica e parte você entrega. Por que você mentiu ao administrador da igreja, ao dono da igreja, ao Espírito Santo? Por que você fez isso? Então o Espírito Santo aqui é colocado como Deus, aquele Deus que está no comando, que está no controle, que está na linguagem humana, na gerência da igreja. Então o Espírito Santo, ele é visto aqui nessa história
como aquele que administra, aquele que coordena, aquele que lidera e principalmente como Deus. Amém. Louvado seja Deus, né? E é bem claro, né? Porque tem pessoas que têm essa dúvida, não sabe se o Espírito Santo, existem denominações que não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Como eu havia dito. E nesse relato, pastor, tá bem claro aí que a gente não pode mentir para uma força, né? Para alguma coisa que não é um ser humano, que não é uma pessoa, digamos assim, que pensa, que raciocina, que tem sentimentos, né? Então, deixa eu ler, Rose, mais um verso que amplia essa ideia que você está colocando, que é o verso tá bom. 4. O verso 4 diz assim: conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Primeiro ele coloca que ele mentiu ao administrador, ao gerente, aquele que motivou ele a dar. E agora Pedro diz, não, você mentiu a Deus. Então Pedro coloca o Espírito Santo não como uma força, não como uma energia, não como qualquer outra influência, mas ele coloca o Espírito Santo com toda a clareza que ele é Deus. Com todos Glória os poderes, a Deus. como tem Deus o Pai e Deus o Filho. É verdade, é verdade. Esse trecho, ele é bem claro, esses versículos, eles são bem claros para mostrar que o Espírito Santo não é isso, então, que muitos pensam, né? Que Deus possa dar entendimento a essas pessoas, que esse vídeo possa chegar até essas pessoas, né, gente? Porque esse vídeo, ele será gravado aqui, né? Ele será feito esta live, depois será gravado e colocado no nosso canal. E então as pessoas poderão assistir. Pastor, e olha, eu vou te falar, viu? Depois que a gente cortar e colocar em pedacinho, porque as pessoas, elas não gostam de assistir coisas muito longas. Então, quando você divide em pedaço, as pessoas começam a assistir. E é muito legal, porque alcança vidas, assim, de forma maravilhosa, sabe? Aquele vídeo, por exemplo, eu cortei um pedacinho daquele vídeo da live passada, né, e publiquei lá, né, que era uma pergunta assim, sobre a Bíblia, né, a Bíblia foi escrita por homens, lembra aquela pergunta? E um rapaz, ele foi lá então, e ele não tinha entendido, porque eu disse sim, a Bíblia foi escrita por homens, né, para chamar atenção, e a pessoa entrou, e ela entrou, na verdade, com a certeza de que eu falaria algo ao contrário, e ela se deparou então com aquele testemunho, aquela tua mensagem, né? E isso é muito gratificante. A gente vê o trabalhar de Deus através dos vídeos, né? Dos vídeos publicados. É maravilhoso. Mas aqui ainda, entrando num assunto, quem entrou agora, eu quero pedir para você que curta aí, que aperte o coraçãozinho aí o máximo possível, tá, gente? Que marque pessoas, chame pessoas para esta live, tá bom? E também façam então suas perguntas aí para o pastor Elbio. No final ele vai responder as perguntas. Outra pergunta também interessante, pastor, a gente entendeu que o Espírito Santo, ele é então, ele é Deus, ele é uma pessoa que sente, que está liderando, né? Que pensa, que raciocina, que manda, que comanda, né? Ele não é só uma energia. Mas afinal de contas, se ele é Deus, Jesus é Deus e o nosso Deus Pai também é Deus, temos a Trindade, né? Qual é a função do Espírito Santo, então, diante da Trindade? Bem, o que a Bíblia revela sobre o Espírito Santo é as funções dele estão muito ligadas ao ser humano em levar esse ser, essa criatura de Deus, a entender o projeto de Deus. Como nós falamos na live anterior sobre a Bíblia, Deus tinha um projeto e ele chamou pessoas para escrever, para colocar no papel. Também Deus tem um projeto de salvação. E quem é que vai trabalhar com o ser humano para que ele compreenda, para que ele entenda? É o Deus Espírito Santo. O Deus Filho foi o que veio morrer. O projeto do Deus Filho era a morte.
Mas o projeto, a parte desse projeto do Espírito Santo é levar as pessoas a entenderem o plano da salvação. E o Evangelho de João, no capítulo 14, o verso 26, começa a ampliar essa ideia que eu estou colocando, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ou seja, o papel do Espírito Santo, a função dele é despertar na mente do ser humano um desejo. Desejo de conhecer Deus, desejo de conhecer a palavra, desejo de conhecer esse projeto, desejo de levar o homem cada vez mais a se envolver com Deus. Porque se Deus não agir em nós, nós não vamos para o lado de Deus. Porque nós estamos consumidos pelo pecado. Nós fomos gerados já com essa tendência para o lado negativo das coisas, para o lado errado das coisas. Então Deus precisava fazer algo em nós. O projeto de salvação de Deus foi feito fora de nós. Lá no Monte Calvário, Jesus morreu. Agora ele precisa fazer algo dentro de nós para que a gente possa entender o que aconteceu lá no Calvário, se sensibilizar com aquilo, se emocionar com aquilo ali e dizer: eu aceito isso aí. Mas quem é que produz isso em nós? Já que por natureza nós não queremos isso, já que por natureza nós não gostamos disso. Naturalmente nós queremos outras coisas. Quem produz isso em nós é o Espírito Santo. Mais um texto está no Evangelho de João, o capítulo 16, o verso 8, diz ali assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence alguém? Ah, fulano me convenceu. Eu posso te convencer, Rose, para o mal. Isso eu tenho poder. Mas eu não posso te convencer para o bem. O Espírito Santo pode me usar para te convencer para o bem. Como Satanás pode me usar para te convencer do mal. Se Satanás pode me usar para te levar você ao mal, Deus, Espírito Santo, pode me usar, ou usar uma música, ou usar um vídeo, usar um tema, um estudo, um livro, não importa o que ele vai usar, para me convencer, para te convencer que o projeto de Deus é a melhor opção que temos para nós. Então, o papel do Espírito Santo é trabalhar comigo, é mexer em mim, é me motivar, me despertar para me envolver com Deus cada vez mais e entender e me envolver nesse projeto maravilhoso de salvação. Louvado seja Deus. Então, o Espírito Santo é aquele que atua dentro de nós, né? Faz todo aquele trabalho, né, de convencimento, de direção, de nos dar compreensão da palavra. Porque você imagina, como é que alguém pode mudar a vida só por um livro, só por ler um livro? Isso não é normal, não tem como, isso não é humano, né? Isso não é natural. Né? Você ler um livro e você ser transformada completamente, mudar a sua ideia completamente do que você pensava. Por exemplo, hoje nós vemos quantos testemunhos de traficantes, né? Usuários de crack, pessoas que moraram na rua, sabe? Que se voltaram para Deus e pelo Espírito Santo tiveram uma vida completamente transformada. Ele ele é essa pessoa. É a grande verdade. Naturalmente, nós não conseguiríamos isso. Deus perderia todas. Então, ele fez um projeto. O projeto dele, o filho viria, faria o que a parte dele morreria fora da nossa vida, lá na cidade, mas o Espírito Santo viria dentro de nós, trabalhar conosco, mexer na nossa mente. E ele vai usar o quê? Ele vai usar a Bíblia, ele vai usar uma música, ele vai usar um vídeo, ele vai usar uma pessoa, ele vai usar qualquer coisa para chamar minha atenção, para me sensibilizar para esse grande projeto que ele estabeleceu, que é o projeto de salvar e levar o homem de volta para a casa do Pai. Esse é o projeto, esse é o trabalho do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas, pastor,
as pessoas têm algumas perguntas, porque assim, você imagina, o Espírito Santo ele tem essas funções então de fazer algo dentro de nós, né, nos convencer do erro, nos levar para o caminho correto, né, nos levar a Deus de certa forma, né? Mas assim, quando, em que momento que esse Espírito Santo então passa a viver na nossa vida, pastor? Porque deve existir um momento, né? Como é que funciona isso? Em que momento? Bem, o momento, alguns confundem, porque alguns dizem assim, não, você só recebeu o Espírito Santo depois de você passar pelo batismo nas águas, depois de um tempo, de um esforço, de uma busca, então agora você recebe o Espírito Santo e aí então você passa aí a ter vários sinais que você recebeu o Espírito Santo, e um dos mais famosos que tem, muito buscado, é você falar numa língua estranha, um dom de língua. Então você agora é batizado com o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo, então você passa a falar em línguas, que isso é um próximo estudo. Quando é que o Espírito Santo entra em nossa vida? Quando é que ele toma posse de nós? Quando é que ele começa a trabalhar conosco? O Evangelho de João, capítulo 3, verso 5, diz assim. Jesus está falando ali para Nicodemos e diz assim, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja, nós precisamos permitir que esse Deus Espírito Santo haja em nós e comece a mexer em nossos hábitos, comece a mexer em nossa forma de pensar, comece a mexer na nossa visão de vida, comece a trabalhar conosco para a gente mudar o palavreado, mudar os locais que se frequenta. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Quando ele começa a trabalhar comigo? No momento que eu permitir. Deus, ele é gentil, é cavalheiro e é educado. Ele vai trabalhar comigo quando eu permitir que ele trabalhe. Então, por isso, alguns começam em um tempo, outros começam em outro tempo. Por quê? Porque ele permitiu em tempos diferentes. Agora, note bem, como eu sei que eu recebi o Espírito Santo? Há um texto que muitas pessoas não dão importância para ele, mas ali está um grande recado para nós quando eu recebo. E está na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 12. Separei esse texto aqui porque eu acho esse texto extraordinário. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 3, diz assim, você, meu amigo que está assistindo agora ou que vai assistir depois, presta atenção nesse texto. Diz ali assim, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quando é que eu recebo o Espírito Santo? É quando eu começo a me abrir para Jesus Cristo. É quando eu começo a me abrir para o Evangelho. É quando eu começo a me abrir para Deus. Então, quando é que eu recebo o Espírito Santo? É quando eu abro a minha vida para que ele entre e comece agora a trabalhar comigo. O batismo do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, é a primeira coisa que acontece na vida da pessoa. Não o batismo das águas, e nem depois de ser batizado que vem o Espírito Santo em forma plena, porque se o Espírito Santo não tomar conta de mim, eu nunca vou ser batizado, eu nunca vou aceitar Jesus como meu Salvador. É o que Paulo está dizendo aqui. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Eu não posso reconhecer Jesus como meu Senhor. Eu não posso reconhecer Jesus como meu Salvador, a não ser que o Espírito Santo já tenha trabalhado em mim, já tenha atuado de forma poderosa em mim. Que maravilha, hein, pastor? Que palavra poderosa. Eu nunca tinha percebido também essa palavra. O que me deixa bem claro essas questões é que, pelo menos, isso é verdade, uma pessoa ela não toma uma decisão,
né, de se entregar a Jesus Cristo se não for pelo Espírito Santo. Então, ele começa a agir muito antes do batismo, não é verdade? Inclusive, lá em Mateus, no momento em que Jesus manda, então, os discípulos, ele diz assim, né? Ide fazer discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, esse batismo é em nome do Espírito também, né? É para o Espírito. Por que tem que se batizar em nome do Espírito também? Porque foi o Espírito responsável por me trazer a esse momento. Se não fosse pelo Espírito Santo, eu não chegaria nesse momento. Então, ali eu estou reconhecendo, quando eu aceito ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, eu estou reconhecendo que o Espírito Santo já começou a trabalhar comigo de forma muito intensa. Glória a Deus, que maravilha, pastor, muito boa, viu? Bom, o pastor falou que, então, nós entendemos que o batismo, então, receber o Espírito Santo acontece muito antes, né? Mas, pastor, existe uma série de denominações, inclusive eu estava em contato com uma, né? Eu estava fazendo um curso de Libras, com uma denominação, e eu achei interessante a visão deles. Eu comecei a observar que eles perguntam quando foi a data do seu batismo. Aí depois perguntam, que eu ouvi eles comentarem. Depois eles perguntam, quando foi a data do teu batismo com o Espírito Santo? Então, para frisar esse negócio de batismo com o Espírito Santo, pastor, como assim? Como eu sei que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Como saber, pastor? Bem, de fato, nós temos hoje pessoas que defendem que o batismo com o Espírito Santo é uma evidência, é um segundo batismo. Primeiro veio das águas e depois veio o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia apresenta uma série de frutos do Espírito, de dons do Espírito, que eu recebo, fruto de já estar convivendo com o Espírito. O Espírito já começou o trabalho em mim. O primeiro trabalho do Espírito é me levar a aceitar Jesus como meu Salvador. Mas o segundo estágio que o Espírito quer me levar, ele quer agora me capacitar para isso aqui, que está em Mateus, você mencionou lá há pouco, Mateus, o capítulo 28, o verso 19, diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que eu vou ir ao mundo e pregar sem a capacitação divina, sem a ajuda de Deus? É impossível ir. Não tem como ir. Então, o Espírito Santo, primeiro, ele me levou a Cristo, ele me colocou nos braços de Jesus, eu aceitei Jesus como meu Salvador, e agora ele vem no segundo momento, me capacitar para cumprir a ordem que Jesus deu, que é de ir ao mundo pregar o Evangelho. Então, nós temos que pregar o Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho, nós temos que ir ao mundo, ajudar as pessoas a entender esse projeto. E isso o Espírito Santo, então, vai me capacitar com dons, com habilidades. Um tem a habilidade de orar, outro tem a habilidade de cantar, outro tem a habilidade de falar, outro tem a habilidade de ser um conselheiro, outro tem a habilidade de aprender técnicas para ajudar a pessoa a curar algumas enfermidades com remédios naturais, com tratamentos mais simples. Então, veja, quem é que está fazendo isso? É o Espírito Santo. Ele que está agora me usando, mas não me usando apenas com aquilo que eu recebi naturalmente. Ele pode me dar coisas extras, que é chamado os dons do Espírito. Quando o Espírito, então, me capacita para esse trabalho especial que eu tenho que fazer, que é de pregar o Evangelho em todo o mundo. Pastor, as pessoas não entendem que a palavra batismo, né, vem da palavra baptizo, né, que quer dizer
submergir, mergulhar, né? Então, quando eu falo batismo com o Espírito Santo, significa que eu mergulhei, né? Eu me entreguei a minha vida a Ele completamente, eu me submeti completamente ao Espírito Santo. Então isso depende mais de mim do que dele, né? Então o batismo, na verdade, com o Espírito Santo, ele depende de mim. E ele não quer dizer que o sinal é um sinal assim, sinal transformador, sim, mas não um sinal milagroso como alguns mostram, né? Que às vezes precisa ser tão milagroso, tão espetacular. Mas no dia a dia você percebe alguém que está submetido, totalmente mergulhado no Espírito, totalmente submetido ao Espírito Santo, ele vai então produzir resultados que o Espírito Santo espera, que Deus espera, e ele vai ser capacitado para o objetivo que é do Espírito Santo, não é, pastor? Então é basicamente isso. Sim, exatamente. O Espírito Santo vai ser o meu gerente, porque ele é o gerente da igreja, ele é o líder da igreja. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, aquele a quem eles haviam prometido. Eles haviam se comprometido com o Espírito. Então, veja, o Espírito Santo está aqui hoje coordenando os trabalhos da igreja. Ele primeiro, a pessoa que abre a sua vida, ele entra e começa a fazer uma mudança interna. Mas depois ele capacita essa pessoa para o trabalho. Por quê? Porque é um trabalho desafiador. Como você vai chegar numa pessoa sem uma habilidade especial? Quem é que dá essa habilidade? O Espírito Santo. Quem é que está te capacitando para você ir lá e ter uma palavra correta para aquela pessoa? O Espírito Santo. Quem é que está te capacitando você ir lá? Está um casal em conflito, você vai lá agora e usa um texto bíblico que você nunca pensou. Quem te usou naquele momento? O Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é o líder da igreja. Eu gosto de usar essa expressão, ele é o chefe da igreja. Nós, pessoas, somos apenas os instrumentos dele. Mas quem está fazendo a obra é ele. Quem convence uma pessoa é ele. Quem leva essa pessoa a Cristo é ele. Quem dá os dons para essa pessoa pregar e testemunhar é ele. Então, veja, nós precisamos muito do Espírito Santo. E como você usou a expressão, nós precisamos mergulhar, como que nos encharcar do Espírito, ou ser batizado por ele cada dia. Para quê? Para que ele possa me usar, para que ele possa ter controle de mim totalmente, para que ele possa estar no comando da minha vida. Então ele vai me dizer agora a palavra que eu devo dizer para essa pessoa que está aflita por causa do Covid. Ele vai me dizer qual é a palavra que eu tenho que dar para aquela pessoa que acabou de perder um familiar. Quem está fazendo isso? É o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, minha amiga, é um ser fantástico e está fazendo um trabalho extraordinário. Mas ele precisa de um detalhe. Ele precisa que cada um de nós abramos a porta para que ele possa tomar posse de nós. Se ele não tomar posse de nós, ele não consegue fazer aquilo para o qual ele se propôs em estar aqui nessa terra. É verdade. E o Espírito Santo, ele é o que eu sempre aprendi desde pequenininha na igreja, né? Que o Espírito Santo, ele é educado, né? Ele não chega derrubando tudo como o inimigo. O inimigo, ele quer só uma brecha para poder entrar na vida da pessoa e começar então o seu trabalho maligno, né? Mas o Espírito Santo, ele espera que você o receba com toda sinceridade, né? Com todo amor. Então nós vemos que para que eu saiba que eu tenho o Espírito Santo, então eu produzo resultados que evidenciam então que são os frutos ou os dons que fazem com que evidencie que o Espírito Santo então está guiando a minha vida para cumprir os objetivos de Cristo, né? Os objetivos primários, né? Os objetivos que são a prioridade, né? Que é os objetivos espirituais, né? Em relação a Cristo. Pastor, nós vimos sobre os dons, sobre os frutos, mas qual é o dom? Vamos focar no dom agora. Qual é o dom, segundo a Bíblia, que é o mais importante, segundo a Bíblia? Tá? Qual é o mais importante? Veja, como já conversamos aí um pouquinho, muitas pessoas defendem aí nas suas pregações que
a grande manifestação que você é possuído pelo Espírito Santo é quando você fala uma língua desconhecida. Jesus foi possuído pelo Espírito Santo no dia do seu batismo, e a Bíblia não menciona que Jesus falou uma língua estranha, no momento que a pomba, aquele símbolo do Espírito, pousou sobre ele. Muitos outros foram possuídos pelo Espírito Santo. Estou me lembrando agora de Estevão, cheio do Espírito Santo, morrendo, sendo apedrejado. E ele não falou nenhuma língua estranha. Pelo contrário, ele teve uma visão do céu enquanto morria. Mas muitos defendem que a grande prova que eu recebi o Espírito Santo é se eu falo uma língua estranha. E eu quero ler para você aqui 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 31. Aqui Paulo está falando sobre os dons espirituais. Esse é um capítulo todo sobre os dons espirituais. Ele fala que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, no verso 4. Ele fala que há diversidade de dons, mas o chefe é o mesmo, o distribuidor é o mesmo. Quem distribui os dons é o Espírito Santo. Eu não escolho qual dom eu quero ter. Ele é que distribui. Ele é como um treinador que vai distribuindo as camisetas para o jogador que vai jogar naquele momento. Ele estaria com os dons e dizendo agora qual é o que ele vai dar para cada um. Então, capítulo 12, o verso 13 diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele falou de vários dons aqui, o dom de línguas, o dom de cura, o dom da pregação, o dom do ensino. No capítulo 12 ele fala de todos os dons. Mas ele termina o capítulo 12 dizendo: olha pessoal, mas eu tenho um recadinho para vocês. Procure o melhor. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o dom maior não é o de pregar, não é o de curar, não é o de falar uma língua que estranha, uma língua que as pessoas não conheçam. Qual é o maior dom? E aí vem o capítulo 13. E o capítulo 13 de 1 Coríntios trata do dom maior, o dom de amar. O dom de amar. Naturalmente, nós temos o dom de odiar, o dom de não gostar das pessoas, o dom de olhar para uma pessoa e dizer: não fui com a cara dele, não fui com a cara dela. Esse é o dom dado por Satanás a nós. O dom do preconceito, o dom da discriminação. Não gostei porque ele é branco, porque ele é preto, porque ele é alto, porque ele é baixo. Não gostei daquela pessoa porque ele fala demais ou não fala. Não gostei. Esse é o dom de Satanás. É o dom de discriminar pessoas, é o dom de deixar pessoas de lado, julgar as pessoas. Mas Deus tem o dom maior, é o dom de amar. E aqui diz assim, verso 31 ainda: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então ele está dizendo agora: olha, os dons de cura, do ensino, da pregação, de falar uma língua desconhecida, a tua materna, isso é bom. Mas eu quero mostrar para vocês um caminho muito melhor. Um caminho superior a tudo isso. E qual é o caminho? É o dom do amor. E ele começa ainda falando agora no verso 1 do 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver amor, não adianta nada. É bom falar inglês, é bom falar alemão, é bom falar francês, é bom falar espanhol. Claro que é bom, claro que é bom. Abre portas de emprego melhores? Claro que abre. Facilita a vida de quem quer viajar para outro país? Claro que abre. Claro que fica mais fácil o mundo. Mas, meu amigo, minha amiga, o mais importante não é você saber o inglês, apesar de ser tão importante, saber o espanhol, apesar de ser tão importante. O mais importante é você permitir que o Espírito Santo neutralize o dom que todos nós recebemos de Satanás, que é o dom de odiar, é o dom de discriminar, é o dom de julgar pessoas, e implante em nós o dom de Deus, o melhor, o maior,
o mais importante, que é o dom de amar. Amar quem? Amar quem não merece ser amado. Amar quem está ali com a vida toda atrapalhada. Porque geralmente nós amamos quem é quase uma obrigação amar. Que é o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o filho, a filha, o do círculo íntimo ali. Mas já o estranho, aquele que me faz algum mal, eu já não amo. O dom de amar é amar como Deus ama. Deus ama quem? O certinho? Também. E o errado? Também. Nós separamos. O certinho nós amamos e o errado nós detestamos. Esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é amar. Amar. Você não é obrigado, meu amigo, escute bem isso agora. Você não é obrigado a gostar de todos. Mas se você afirma que é um cristão, você é obrigado a amar a todos. Indistintamente. Gostar é outra coisa. Conviver é outra coisa. Eu não convivo com os japoneses, mas eu tenho que amar os irmãos japoneses. Eu não convivo com os irmãos americanos. Não sei o nome deles, mas eu tenho que amar os irmãos americanos. O amor tem que ser implantado em nós. E quem é que vai implantar isto? O Espírito Santo. Amém. Amém, pastor. Louvado seja Deus. Pastor, mas muitas pessoas têm dúvida do que significa a palavra amor. Muitas pessoas confundem, acham que tem a ver com as pessoas acham que tem a ver com sentimento, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa pela outra pessoa se eu sentir que eu tenho, sabe? Se eu sentir algo por ela, se eu sentir, se eu tiver uma afinidade com ela, né? Porque afinal de contas, no nosso dicionário, amar é ter afeto por outra pessoa, ou seja, um sentimento. Mas é isso que a Bíblia diz mesmo? Porque se for assim, fica difícil, né, pastor? E aí? Bem, a língua portuguesa é uma língua pobre. Nós temos uma língua muito, muito pobre em muitos aspectos. A Bíblia, quando foi escrito o Novo Testamento, no grego, ela era a língua oficial daquele tempo, então foi escrita ali em grego. E no grego aparece algumas palavras para amor. Em português nós só temos uma. É para amar o pai, é para amar o filho, é para amar a esposa, é para amar a Deus e é para amar o inimigo. Então é muito confuso para nós, porque as pessoas ficam pensando, eu tenho que amar quem me fez mal ou quem me faz mal, a semelhança que eu amo minha esposa, meu filho e a Deus. Então, no grego são palavras diferentes. No grego são palavras diferentes. O amor a Deus significa eu amar por princípio, eu amo por princípio. Eu não dependo da pessoa, eu não dependo do que a pessoa faz. O amor por princípio. O amar o filho é o amor filéu, que é de me envolver com ele, cuidar dele, protegê-lo. O amor à esposa, o amor ao marido, já é o amor eros, que vai aí derivado da palavra erotismo. Então são palavras diferentes. Nós temos que amar o inimigo não com amor de filho, não com amor de esposa ou marido, mas nós temos que amar com o amor ágape, que é o amor princípio. Eu amo a pessoa por um princípio que o Espírito Santo colocou em mim. Ele me capacitou a amar isso. E o que é amar? É não desejar o mal para essa pessoa, é orar por essa pessoa, é se alegrar com as vitórias dessa pessoa, é você olhar a qualquer pessoa como teu irmão, como filho de Deus, por mais que se extraviou, por mais que ele agora se perdeu ali em algum momento da vida, mas é teu irmão, ele está com alguma dificuldade, mas é o teu irmão. Então nós temos que amar no sentido de não desejar mal, de orar por ele, de desejar que ele se reorganize e encontre um caminho melhor para viver. Então é essa forma de amor. Eu não devo amar
no sentido de eros, no sentido de marido e mulher, e nem no sentido filéu, no sentido de pai, mãe, filhos, etc. Mas eu devo amar no sentido ágape, que é o amor, respeito, consideração, não desejar o mal. Esse é o amor que eu tenho que ter com todos. Então eu volto a dizer, você não é obrigado a gostar de todos, mas você tem que amar a todos. Não importa se ele seja certo ou errado, porque é assim que Deus age. Esse é o dom maior do Espírito. E veja, é muito mais fácil você falar em línguas do que amar. Muito mais fácil você hospedar alguém na sua casa ou trazer para uma refeição, ser hospitaleiro, do que amar. É muito mais fácil você ensinar, preparar um tema e ensinar, do que amar. Amar é o grande desafio. E nós só poderemos amar se o Espírito Santo tomar posse de nós. Se o Espírito Santo não tomar posse de nós, plenamente, nós vamos escolher quem amar. E se o Espírito Santo não tiver posse nenhuma de nós, nós vamos odiar, discriminar, tratar mal as pessoas e fazer o que muita gente faz por aí, usando as pessoas a seu bel prazer para atingir seus propósitos, usando as pessoas como uma mercadoria só que eu posso usar e depois eu descarto e jogo fora. Que maravilha, né, pastor? Então a gente viu que o amor que eu tenho que sentir para o meu irmão é o amor ágape. Ou seja, é aquele amor que não necessariamente eu vou ter uma reação da parte dele, né? Eu só tenho que agir, né? É um princípio que Deus colocou e eu só tenho que agir, obedecer, né? E querer melhor, estimar aquela pessoa e fazer o possível que eu puder, que tiver ao meu alcance, então, para tornar a vida daquela pessoa melhor. Não é isso, pastor? O amor ágape, ele não espera nada do outro. Ele ama. Ele só ama. Mas por que ama? Porque o Espírito Santo colocou isso em mim. E o que é esse amor? É querer o bem, é orar por ele. Ele não espera nada em troca. Ele vai lá e ajuda aquela pessoa. E se a pessoa não disser nem muito obrigado para ele, não há problema nenhum. Eu não vim aqui para receber elogio ou para receber uma palavra de agradecimento. Eu vim aqui porque eu te amo, com amor cristão, com amor ágape, vim trazer isso aqui. Agora, se ele não disser nem muito obrigado, qual é o problema? Eu não fui lá para isto. Eu fui lá porque eu o amo. Então, este tipo de amor é a maior manifestação de que estamos sendo totalmente dominados pelo Espírito Santo. Pastor, para finalizar, eu gostaria de entrar aqui numa última pergunta polêmica, tá? Porque, assim, é importante a gente frisar isso. Na semana que vem, a gente vai falar sobre um dom específico. Na semana que vem, não, daqui a 15 dias, no nosso próximo encontro, não é, pastor? A gente vai falar sobre o dom de línguas. Mas antes da gente entrar, para a gente finalizar, pastor, eu queria que você respondesse uma pergunta em nome da igreja, tá? Em nome da Igreja Adventista. Muitos não sabem disso. Eu gostaria que o senhor respondesse, então, o seguinte. A Igreja Adventista acredita no Espírito Santo, que o Espírito Santo habita na pessoa? A Igreja Adventista acredita nisso? Veja, a Igreja Adventista é uma igreja cristã. É uma igreja que, no seu corpo doutrinário, aceita a Bíblia como a palavra final e absoluta de Deus. A nossa fonte de autoridade como igreja não está em pastores e não está em nenhuma instituição. Nossa fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada apresenta Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, coeternos, com os mesmos poderes, mas com funções diferentes no projeto de salvação do homem. Só isso. Muitos acham que, porque eles têm funções diferentes no projeto, então um é maior do que o outro. Não, ninguém é maior do que os três, são coeternos, os três são divindades aceitas dentro do corpo doutrinário da Igreja Adventista. A Igreja Adventista crê no Espírito Santo como Deus, não como uma energia, não como uma força, não como uma força qualquer aí no mundo que nós vivemos.
Nós cremos que o Espírito Santo é Deus e ele tem um papel extraordinário, fundamental para a salvação do homem. Porque o trabalho dele é jogar o homem nos braços de Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Depois que esse homem foi para Jesus, essa mulher foi para Jesus, ele agora capacita esse homem, capacita essa mulher, capacita esse jovem, capacita essa criança para ser uma testemunha dele na escola, no lazer, no trabalho, ou onde vive, não importa, ali ser a testemunha dele. Então a Igreja Adventista crê no Espírito Santo, como a Bíblia assim apresenta. Amém. Pastor, teve uma pergunta aqui, na verdade essa não é agora, vai ser a última, tá? Teve uma pergunta aqui que eu vou tomar a liberdade de dar uma alterada aqui, foi o Márcio que colocou aqui. Ele colocou assim, na verdade você já respondeu essa pergunta, então eu queria dar uma alterada aqui. Ele perguntou, por que algumas denominações insistem em buscar o batismo no Espírito Santo? Eu quero fazer uma pergunta melhor, você já explicou isso. O Espírito Santo, eu recebo o Espírito Santo e há possibilidade do Espírito Santo ir embora, o Espírito Santo me deixar, ou seja, eu tenho que buscar o Espírito Santo outras vezes, todos os dias. Como funciona isso, pastor? Vou ler um texto aqui que está na carta de Efésios, capítulo 4, o verso 30, que diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como é que uma energia pode se entristecer? Não pode. Aqui, então, apresenta uma das evidências que o Espírito Santo é Deus, ele tem todas as prerrogativas de Deus e ele pode se entristecer. E o que acontece quando uma pessoa se entristece com a outra? Qual é a atitude que uma pessoa tem quando fica triste? Ele se afasta, ele se ausenta, ele se retrai. Nós podemos entristecer o Espírito Santo quando ele vem e bate a porta da nossa vida e nós não abrimos. Ele vem de novo, bate e nós não abrimos. Ele vem de novo, bate e nós não abrimos. O que nós estamos dizendo para ele? Eu não preciso de você. Eu posso viver sozinho. Eu posso encarar minha vida do jeito que eu bem entendo. Eu não preciso da tua supervisão. Eu não preciso da tua liderança. Eu não preciso do teu trabalho. Eu não preciso da tua ajuda. Eu sozinho me viro. Eu estou dizendo para ele que eu não preciso dele. E então o que ele faz? Ele se entristece. E quando uma pessoa se entristece, ele se afasta. Então o grande risco que nós corremos é de o Espírito Santo continua insistindo, continua trabalhando conosco por um tempo, mas depois depois ele fica tão entristecido com a minha dureza, com a minha insensibilidade, que ele se afasta de mim. Ele, em outras palavras, me deixa. E quando o Espírito Santo me deixar, eu estou daí selado para a perdição. Por quê? Porque ele foi embora da minha vida, ele não vem mais na minha vida. Eu não me sensibilizo mais por nada. É muito fácil a gente ver algumas pessoas, ele não sensibiliza por nada. Ele pensa daquele jeito. Esses dias eu vi uma pessoa que estava num presídio e foi levado diante de um juiz para dar um testemunho, e o juiz perguntou para ele se ele tinha feito aquilo. Ele disse, fiz aquilo ali, e amanhã quando eu sair eu faço de novo, e eu não estou nem aí. E se o senhor me chamou aqui só para me falar isso, eu não estou aqui para ouvir essas besteiras, não. Eu fiz 8 horas de viagem para vir aqui ouvir essa bobagem agora aqui na frente de um juiz. Ou seja, é uma pessoa que não se sensibiliza mais por nada. Essa pessoa, provavelmente, nós não podemos julgar, mas pelas palavras, pelas atitudes, provavelmente foi abandonada pelo Espírito Santo. Porque nada mais faz ela refletir diferente, nada mais faz ela mudar sua maneira de pensar. O grande perigo, Rose e amigos aí que estão assistindo, o grande perigo é nós resistirmos ao Espírito Santo, entristecermos o Espírito Santo e ele amanhã nos abandonar. E se ele nos abandonar, nós estamos selados para a perdição.
Maravilha, respondeu a pergunta. Pastor, então com isso nós encerramos a nossa live. Eu quero pedir então para o pastor que faça a sua oração. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, rapidamente deixa a pergunta. Vou dar 1 minuto, vou dar 10 segundos, né, pastor? Vamos ser legal. Vamos dar 10 segundos para essa pessoa escrever se ela tem alguma pergunta sobre o tema, tá? Espírito Santo. Tá? 10 segundos, ok? E depois, então, pastor, aí, posteriormente, o senhor pode fazer a oração para nós encerrarmos a nossa live, então? Ok. Vai, vamos lá, 5, 4. Pode falar, pastor. Muito obrigado aí por esse privilégio, mesmo aqui adaptado na casa do filho, foi possível ter essa linda conversa com você e o seu grupo aí que está assistindo. E que Deus abençoe a todas as pessoas, amigos que eu estou vendo, escrevendo aí. Um abraço a todos os amigos conhecidos e os amigos desconhecidos também. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado por termos a tua palavra. Muito obrigado pelo teu Espírito que tem trabalhado em nós e através de nós. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia permitirmos sermos mais e mais usados pelo teu Espírito. Que não nos fechemos para o trabalho do teu Espírito em nós. Ele quer morar em nós, ele quer fazer morada em nossa vida. Por favor, ajuda-nos a cada dia estarmos mais abertos ao trabalho do teu Espírito, para que possamos ser boas testemunhas tuas onde quer que estivermos. Tome conta de todos nós, nos abençoe e nos guarde. Por Jesus pedimos. Amém. Então, com isso, encerramos a nossa live. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, daqui a 15 dias... Oi? Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Surgiu uma pergunta. A irmã Edilza... Pode, pastor? Pode fazer essa pergunta? Pode. Dá para fazer essa pergunta, pastor? Para Edilza, pode. Olha, quanto privilégio, Edilza. Muito obrigada por estar aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, viu? E a Edilza está perguntando assim... Pastor, por que o Espírito Santo desceu como pomba? E aí, pastor? Essas são simbologias, símbolos, melhor, vamos colocar essa palavra, símbolos que Deus usou para falar ao ser humano sobre a figura desse Deus que estava agora sendo mais conhecido. E por que ele usou pomba? Porque a pomba transmite, até hoje ela é usada em alguns eventos aí, ela é símbolo da paz. A pomba, ela traz o símbolo da paz, ela traz o símbolo da candura, da doçura, da meiguice, da convivência harmônica. Então, a pomba traz esse símbolo. Como também eu mencionei que, no início, que o Espírito Santo é como fogo, como óleo, como vento. Todos esses símbolos têm sinais de como é o Espírito Santo, de qual é o trabalho dele, qual é a missão dele, qual é a função dele aqui. Então a pomba, Edilza, é só para dizer que o Espírito Santo é aquele que vai produzir em nós serenidade, tranquilidade. Por que as pessoas vivem brigando e se matando hoje? Porque o Espírito que está dominando ela é outro. É o do inimigo de Deus. Porque quando o Espírito Santo nos domina, é paz. Uma das evidências do Espírito Santo é a paz, assim como a pombinha é símbolo da paz. Obrigada, pastor. Agora sim, então, o pastor está liberado, né? Muito obrigada a todos, cada um aqui que participou e você também que vai assistir posteriormente. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nos encontramos então daqui a 15 dias para falarmos sobre o dom de línguas, tá bom? Até lá, então. Tchau, tchau, gente. Obrigada mais uma vez, pastor. Deus abençoe a sua vida. Boa noite. Boa noite.